Bom, obrigado, agradeço muito o convite, a figura da Bruna, dos professores aqui do IEL, professora Ana Bentes, professor Beriel, professora Márcia, meu colega Fernando. Sinto muito honrado de estar aqui com vocês e eu acho que a tarefa é facilitada muito pela fala do professor Francisco Hartmann. Eu concordo plenamente com a fala e creio que o que está em questão é exatamente algo muito sério. Na verdade, o que está em jogo é o futuro do país, a geração de vocês, né, daqui a 15, 20 anos, o que acontecer durante esse mês e até 2018 certamente vai ter um impacto pelas próximas décadas, né? Bom, sem mais delongas, porque eu não tenho muito tempo, o que eu acho, no fundo, que está em jogo, o que não está em jogo e o que está em jogo hoje aqui, né? Primeiro, não está em jogo, de maneira nenhuma, uma melhor administração do orçamento, ou administração orçamentária. Por que eu estou falando isso? Porque o processo de impeachment é uma peça acusatória que tem por base o argumento de que o governo Dilma abusou dos chamados créditos fiscais, orçamentários, suplementações orçamentárias do ano passado. E basicamente o que quer dizer isso? Só para vocês terem uma ideia muito simples do absurdo da acusação. É o seguinte, que o orçamento ele é apresentado no ano anterior, não é? E o momento de execução do orçamento, o governo normalmente precisa ter alguma flexibilidade para fazer uma movimentação de verbas orçamentárias de um lugar para outro, não é? E isso é absolutamente normal, faz parte da administração orçamentária em todas as administrações, em qualquer nível da Federação Brasileira, não é? Todos os presidentes, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, fizeram isso em todos os anos. E apenas em 2015, 16 governadores realizaram a mesma coisa que a Dilma Rousseff fez, não é? Basicamente, transferir determinados recursos para o Poder Judiciário, inclusive para a Polícia Federal, não é? E para a educação. Basicamente, essa foi a grande transferência que foi realizada, não é? O impeachment, o pedido de impeachment, foi protocolado no dia 2 de dezembro. O dia 2 de dezembro é exatamente o mesmo dia em que o PT alega que vai apoiar a abertura de um processo de investigação a respeito das contas no exterior do Eduardo Cunha, não é? Evidentemente, a ação do Eduardo Cunha é uma vingança, uma retaliação que, digamos, leva adiante aquilo que ele já tinha executado em julho de 2015, que foi uma chantagem em que ele dizia que romperia com o governo caso a presidente não evitasse que o Procurador-Geral da República, o Janot, abrisse um processo contra ele e o citasse na investigação da Operação Lava Jato, não é? Acontece o seguinte, que a Dilma não bloqueou nenhum tipo de investigação por parte da Polícia Federal, que está na alçada dela, e do Ministério Público. Não, nem, inclusive, a respeito de figuras vinculadas ao PT. Porque ela faria isso com o Eduardo Cunha, contra quem as denúncias são públicas e notórias, não é? Então, evidentemente, o Eduardo Cunha abriu o processo de impeachment por conta de uma vingança política e o que ele quer, no fundo, o que eles querem, no fundo, o primeiro objetivo é exatamente o de melar as investigações. Por quê? Inclusive, o juiz ministro do TCU, o Augusto Nardes, que julgou as contas de 2014 do governo e que reinterpretou a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2015, não sei se vocês sabem, é um político do PP, que saiu do PP em 2005 para assumir o cargo de ministro do TCU, não é? E contra ele é um conjunto de denúncias também associadas ao primeiro mensalão, lá em 2005, e diretamente associadas aos primeiros escândalos junto à Petrobras. Então, essa figura do Tribunal de Contas da União também tem por objetivo barrar qualquer investigação. Para não falar que há uma gravação que mostra que essa figura
digamos, intermediou recursos para a compra de decisões no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Né? É o maior escândalo da República, muito maior que o escândalo da Petrobras, que tem a ver com a compra de decisões para reduzir a dívida tributária de grandes empresas. Não é? E o NARVES, basicamente, intermediava, não é? esse suborno de decisões. Não é? Há uma enorme ilegalidade, para vocês terem ideia, por que a gente fala de golpe, além de tudo que o Francisco colocou aqui. Por quê? Dia 2 de dezembro ainda não foram concluídas, evidentemente, as contas de 2015. Elas só são concluídas no dia 31 de dezembro, certo? E no dia 31 de dezembro, as contas fecharam rigorosamente dentro da meta fiscal. Não é? Não existe nada relacionado a 2014 no atual processo de impeachment, porque o pedido só pode dizer respeito a essa administração, não a de 2014, não tem nada a ver com as pedaladas fiscais, tá claro? E a alegação era que esses créditos tributários impediriam que as contas ficassem dentro da, digamos, da meta fiscal, tá certo? Primeiro, não podia ter sido aberto antes da conclusão das contas, e segundo, tinha que ter imediatamente eliminado esse pedido, porque as contas ficaram rigorosamente dentro da meta. Essas contas ainda não foram avaliadas pelo Tribunal de Contas, né? E depois de serem avaliadas pelo Tribunal de Contas, elas teriam que voltar para o Congresso, e evidentemente elas ainda não voltaram para o Congresso. Então, o processo é inteiramente marcado pela ilegalidade. Tá? Então, o primeiro ponto, não tem nada a ver com o objetivo alegado para levar adiante o processo de impeachment. Evidentemente, também não tem nada a ver com o processo contra a corrupção. Não é? Não vou me alongar muito, há pessoas aqui, o Frederico pode falar mais do que eu, não é? Que trabalha com o judiciário, mas, basicamente, só um pequeno dado. Além do Temer e do Eduardo Cunha, que são a linha sucessória direta depois do impeachment, estarem associados à Operação Lava Jato, os julgadores da presidente no Congresso, nessa comissão, hoje, está votando aí o relatório, o relator, não é? 65% deles é denunciado, responde a denúncias, processos junto ao Supremo Tribunal Federal, vinculado a, digamos, atos de corrupção. Não é? Então, evidentemente, eles não têm a menor legitimidade sequer para fazer qualquer tipo de avaliação contra uma pessoa que diga-se o que pode dizer que é uma má política, eventualmente fez escolhas econômicas complicadas, fez um bando de coisa da Dilma, mas ela é de um caráter ilibado, acima de qualquer suspeita, e aparentemente tem problemas de governabilidade, e o objetivo imediato daqueles que querem retirar é exatamente o fato de que ela não compactua com a corrupção desde 2011. Não sei se vocês lembram a questão das vassouradas, da limpeza, da faxina no Ministério dos Transportes, não é? Que de fato era um antro de corrupção, particularmente o chamado DENIT. Não é? Então, o primeiro objetivo do golpe, no fundo, é abafar as operações de identificação de corrupção que estão sendo operadas lá pela Polícia Federal e na Operação Lava Jato. O segundo, eu acho que o Fute já colocou aqui, né? É criminalizar o Lula, que evidentemente ele ainda é o principal representante de qualquer projeto de esquerda ou de centro-esquerda no Brasil, e o objetivo é, se não prendê-lo, pelo menos torná-lo político ficha suja, o que inviabilizaria sua participação em novas eleições. Claro, o que evidentemente enfraqueceria muito a possibilidade de levar adiante um projeto, digamos, de centro-esquerda. Um outro objetivo político, me parece, claramente, é de caçar o registro do PT e do PCdoB. Não é? Porque, exatamente, digamos, alegando o envolvimento desses partidos com corrupção e, eventualmente, com a obtenção de recursos vindos do exterior, não é?
e, eventualmente, cobrando multas enormes desses partidos, o que inviabilizaria a continuidade, não é, do funcionamento desses dois partidos. Isso, no fundo, digamos que, a médio prazo, eliminaria a possibilidade de levar adiante projetos de centro-esquerda. Não é? No fundo, o que está acontecendo hoje é uma grande reação que não vem, digamos, criticando aquilo que o PT deixou de fazer. Eu acho que muitos de nós fizemos a crítica ao PT, digamos, pelo limite dos projetos do PT, fizeram a crítica pela esquerda, mas a crítica que se faz, o ataque que se faz ao PT hoje no Congresso Nacional, é uma crítica que considera que o PT avançou mais do que deveria e deveria ter avançado. Não é? É uma crítica que critica a mudança tênue da distribuição de renda, que critica a elevação do salário mínimo, que critica o aumento dos recursos para a política social, que critica o aprofundamento da intervenção estatal no setor de petróleo contra grandes empresas, que critica o controle que Dilma quis fazer sobre a taxa de rentabilidade do setor financeiro em 2011 e 2012. Tá claro? Então não critica os limites, critica os avanços tênues que os governos Lula e Dilma fizeram. Não é? E existe algum projeto, além do projeto mais imediato e político, de eliminar as investigações, abafar a investigação sobre a corrupção, a Operação Lava Jato e tirar o PT do cenário político brasileiro? Sim, existe um outro projeto profundo de transformações regressivas da economia, do sistema político e da sociedade brasileira. E esse projeto, a meu ver, pode ser consultado livremente pela internet, que é o programa que o PMDB apresentou em novembro de 2015, chamado Uma Ponte para o Futuro. Você, por favor, me indica quando faltar uns 5 minutos, tá? Falta 3 minutos? Bom, então eu vou ser muito taquigráfico aqui, talvez eu use um pouquinho mais desses 3 minutos, só para vocês entenderem qual é que é esse projeto. Qual é esse projeto? Primeiro, o objetivo central é radicalizar o chamado ajuste fiscal contra o gasto social e contra as privatizações, ou contra a participação do Estado na economia, realizando privatizações. Não é? Isso é muito nítido nesse projeto. Eu vou ler aqui para vocês, para falarem que eu não estou falando isso, imaginando, não tendo nenhuma base documental. Ó, a solução fiscal será muito dura para o conjunto da população. Porém, se deve evitar aumento de impostos e se deve fazer desoneração de exportações e investimentos. Quer dizer, tem que reduzir impostos e, evidentemente, vai ter que reduzir os gastos. Não é? E que gastos vão ter que ser reduzidos? Primeiro, é preciso aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Em outras entrevistas já falaram o seguinte: o funcionário público vai ter que pagar mais pela aposentadoria porque ele tem a garantia tinha até, na verdade, em 2012, a aposentadoria integral. Não é? Acabar com as vinculações constitucionais no caso da saúde e da educação. Tá? Isso quer dizer o quê? Acabar com o SUS. Primeira coisa. Então, facilitar a privatização da saúde. E, para a educação, reverter o Plano Nacional de Educação. Claramente. E vários dos economistas que escreveram esse documento já falaram claramente o seguinte, que é preciso cobrar mensalidade das universidades públicas. Tá claro? Para fazer algo parecido com os Estados Unidos, em que você tem basicamente uma universidade para a elite financeira. Está criando uma casta, uma oligarquia, uma plutocracia nos Estados Unidos por conta da dificuldade de acesso às universidades públicas. Tá claro? E a criação de uma autoridade independente no Congresso Nacional que, digamos, a cada ano teria o poder de avaliar os recursos orçamentários e definir aqueles programas que poderiam e deveriam ser cortados. É claro? É só isso? Não, é mais do que isso. Para que, além de, evidentemente,
conter os movimentos em direção à distribuição da renda pelo aumento do salário direto e indireto, não é? Tem por objetivo fazer isto integrando o Brasil como um país que oferta mão de obra barata no mercado internacional por meio da conclusão de um conjunto de tratados de comércio internacionais que se citam, basicamente, os tratados que são propostos pelos Estados Unidos junto à Europa e à Ásia. Tá? Esses tratados, nos termos lá, estou para concluir, nos termos lá do documento do PMDB, é preciso, o Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando com sinceridade o maior número possível de alianças ou parcerias regionais que incluam, além da redução das tarifas, a convergência de normas. Claro, nas formas das parcerias que estão sendo negociadas na Ásia, os Estados Unidos com a Ásia. E convergência de normas é o seguinte, é manietar inteiramente políticas públicas que buscam influenciar os resultados da concorrência internacional a partir de um país subdesenvolvido. E também regulamentar políticas vinculadas a questões ecológicas e sociais, de maneira a não prejudicar a liberdade de operação das grandes empresas internacionais. Tá? No TPP, na verdade, se prevê a possibilidade de que as empresas, TPP é o Tratado Transpacífico, TPP, na verdade, Transpacífico, que os Estados Unidos negocia com a Ásia. A possibilidade que as corporações multinacionais entrem com uma ação extraterritorial, portanto, num tribunal de arbitragem internacional, contra qualquer Estado que realize qualquer política de cunho social ou econômica ou política industrial que provoque lucro cessante para a empresa. Então ela não vai nem questionar o Poder Executivo ou uma legislação do Poder Legislativo no Poder Judiciário brasileiro. Vai poder fazer isso buscando um tribunal de arbitragem internacional, como os fundos abudres que compraram na Bacia das Almas os títulos da dívida argentina fizeram em relação ao Estado argentino nos últimos 2 anos. Tá claro? Então, e para permitir, digamos, o país virar um playground para as corporações multinacionais, é preciso reduzir os impostos e é preciso também eliminar a legislação trabalhista. O que eles propõem para a legislação trabalhista é permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Acabar com a CLT. Não estão pensando só na Constituição, estão pensando em 1943. Tá claro? E para concluir, não é? Para atrair capital e melhorar supostamente a eficiência da economia, as privatizações são necessárias para executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada por meio da transferência de ativos que se fizerem necessários. Então, como colocou o professor Francisco, evidentemente, o primeiro na linha é a Petrobras, a primeira empresa na linha é a Petrobras, mas depois vão, evidentemente, os bancos públicos, que são provavelmente a principal pedra no sapato do capital financeiro brasileiro, que é, no fundo, quem está financiando esse golpe. Ok? Muito obrigado. Bom, eu vou concluir também articulando. Eu vou concluir articulando com algumas das questões que foram levantadas também pelos outros colegas, né? E além de responder ao que foi levantado pelos alunos. Eu acho que de fato, a questão internacional é decisiva para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é? Concordo plenamente aqui com o Berriel. Não é? Eu lembro que o Snowden liberou uma gravação que foi feita de uma conversa com alguém, um representante da Chevron, se eu não me engano, e o senador José Serra, em 2010 ou 2011, a respeito da questão do pré-sal. Não é? E o Serra diz claramente para o representante da Chevron que o modelo de partilha que dava tanta relevância para a Petrobras não daria certo por diferentes motivos, e aí, por conta disso, eles teriam a capacidade de reverter para um modelo que abria mais autonomia
e capacidade de gestão para as empresas internacionais que participassem dos leilões, do modelo de concessão. Não é? Então, quer dizer, acho que desde o início a questão do pré-sal é determinante para o lugar que o Brasil ocupa na geopolítica internacional. A partir de 2007, 2008, o lugar do Brasil na geopolítica internacional já era grande, aumentou muito a longo prazo. Não é? E eu acho que também é relevante, é algo que a gente vai ter que pesquisar, saber mais, né? Evidentemente eu não quero ser leviano levantando aqui uma suspeita indevida, não é? Mas a gente sabe também que até 2013, inclusive a presidente brasileira, mas não só a presidente brasileira, mas a principal, digamos, aliado dos Estados Unidos na Europa, a presidente Angela Merkel, também eram, digamos, gravadas, ambas eram gravadas ilegalmente pela Agência de Segurança Nacional americana, não é? Então, e se sabe também que um dos principais alvos da busca de informações de modo ilegal por parte dessa agência era exatamente a Petrobras, não é? Então, quer dizer, eu não tenho a menor dúvida que é fundamental. A gente está numa crise política muito séria, porque o sistema político, não apenas o governo, não apenas o projeto petista, mas o sistema político, em determinadas características da sua estrutura, desde a democratização, que na verdade traz vícios, inclusive da ditadura, vícios históricos, está sendo questionado em certas características chave dele, inclusive, principalmente a forma de vinculação entre grande empresário e mercador da política, como colocou aqui o professor Berriel. O sistema de financiamento de campanha estão, digamos, vindo à tona, e toda a sujeira da política e da venda de votos, não é? Da compra de opinião, está ficando clara, não é? E considerando isso, por que não, embora considere que a Lava Jato é importante por isso, por que não perguntar de onde vieram as primeiras informações a respeito dos problemas da Petrobras? Será que não vieram de fora? Não é? E se vieram de fora, e inclusive vários procuradores, juízes participaram de cursos no Departamento de Estado, se vieram de fora, o objetivo é única e exclusivamente tornar mais republicano o Estado brasileiro, ou é usar a lei, usar a investigação para outros objetivos, inclusive, eventualmente, mudando as regras do jogo, não é? Então, isso tem que ser colocado com muita clareza, não é? E, de fato, com esse ceticismo maquiavélico, não é? Porque é evidente que isso pode estar também aí em questão. Agora, exatamente em função disso, a gente está hoje numa crise muito longa, em que várias crises estão se cruzando. Uma crise econômica, não é? Uma crise de um determinado projeto de condução do país e, ao mesmo tempo, uma crise da própria estrutura e do sistema político. Em função disso, essa crise não vai, digamos, ser resolvida rapidamente. O impeachment, ou o golpe, na verdade, é uma primeira tentativa de resolver isso, a meu ver, abafando as investigações, fazendo um grande acordão e mudando inteiramente a forma como o país seria conduzido. Não é? E, ao mesmo tempo, creio eu, inclusive revertendo a impossibilidade de financiamento privado de campanha, contra o que o Cunha se bateu muito. Então, depois, num acordo, eu acho que não havendo mais o veto da presidenta, não é difícil imaginar a retomada do financiamento privado de campanha com uma modificação da legislação de maneira que se torne, digamos, adequado àquilo que é o entendimento do STF. Tá? Agora, exatamente porque a crise é muito longa, e eu não seria tão derrotista quanto o Frederico, não sei, eu realmente não sei, mas me parece que pelo menos esse primeiro golpe subiu no telhado.
Posso estar enganado, né? Mas são poucos votos, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, digamos, outros pedidos de impeachment vão surgir e a popularização do pedido de impeachment, do impeachment, pode aumentar, por causa, em parte, da crise econômica e social e do domínio da mídia sobre a palavra, sobre a interpretação, né? E é esse ponto que eu queria concluir. Evidentemente, o projeto da direita é um projeto de reverter as políticas sociais, reduzir os bens públicos e ampliar a mercantilização geral. Claro? E, para isso, nisso, está envolvida a questão da educação, evidentemente, né? E a questão da universidade. Também, evidentemente, como a crise é uma oportunidade para fazer transformações que no momento normal é impossível fazer, por parte da direita, não é? Um aprofundamento da crise fiscal, dizendo que isso é um problema herdado do governo anterior, não é? E que pode surgir como um pretexto para, a partir daí, cobrar a mensalidade das universidades federais. Não é? Além de já ser terrível, à luz do que acontece com o modelo americano de ensino superior, isso pode ser o primeiro movimento em direção exatamente à privatização da universidade, não é? Das universidades federais. Não é impossível, não é? Porque vários dos ideólogos já levantaram essa questão, não é? E tanto mais por quê? Porque não é apenas uma área fundamental para lucros, não é apenas um negócio lucrativo. É muito mais do que isso, digamos. Ficou claro agora que é muito mais do que isso. Por quê? O PT, falando claramente, digamos, a esquerda institucionalizada buscou muito mitigar os conflitos. Por exemplo, isso que eu falei a respeito do Zé Serra, não foi utilizado pelo próprio partido, pelo governo, para enfatizar a importância de defender o pré-sal lá no momento, e para enfraquecer a posição do senador. Tá claro? Porque, digamos, era uma estratégia de fazer mitigação de conflitos, digamos assim. E, ao mesmo tempo, buscou recuar da luta pelas interpretações, pelos significados, pela palavra e pela definição dos valores. Né? Valorizou muito, digamos, as conquistas econômicas e o consumo privado, mas deixou, digamos, um palco para a construção de significados, sobretudo no governo Dilma, que o Lula, digamos, estava muito mais, digamos, dialogando com a população do que a Dilma, deixou esse palco para a direita, não é? Pintar e bordar. Não é? E nesse momento em que a direita leva adiante o seu projeto, quem está se levantando? Claro que o governo está se levantando contra, o governo foi para o confronto, mas a sociedade civil e particularmente os estudantes secundaristas, os estudantes universitários, pesquisadores e professores, digo eu, que são esse conjunto, a ponta de lança da resistência social, junto, evidentemente, com artistas, não é? Pessoal do teatro, cantores, escritores, muito importante, mas a universidade se levantou, não é? Quer dizer, a universidade é também produtora de sentido, é também produtora de interpretação, também está dentro do movimento para disputar corações e mentes. E é exatamente por isso que não é apenas lucrativo privatizar a universidade pública, não é? Também envolveria derrubar um potencial inimigo. O potencial inimigo ficou muito claro nos editoriais do Estadão e da Veja, a respeito exatamente do conjunto de manifestos e declarações públicas que os estudantes e professores e pesquisadores fizeram contra o golpe. Tá claro? Então, por isso que a universidade é fundamental. Eles vão vir contra a universidade, eventualmente, se um dia ganharem, eventualmente podem ganhar legitimamente as eleições de 2018. Não apenas porque é um campo muito lucrativo, mas também porque é um espaço para fazer a disputa cultural, ideológica, da significação, não é?
que eles não, sobre a qual ele ainda não tem controle. Digamos, é o último bastião, não é, da autonomia para a definição de projetos que dialogam com, digamos, as necessidades populares e da soberania. E para concluir, não é, como podemos resistir, nós da universidade? Eu não me imagino, sinceramente, não é, digamos, perdendo a vida pegando em armas, porque eu acho que para todos nós não temos, digamos, as armas, de maneira nenhuma, e nós não temos capacidade de usar as armas. Então, se levantaram a questão da resistência, não tem nada a ver com, não tem nada a ver e não pode ser, é uma perda, digamos, de vida e da nossa principal arma, que é a capacidade de estar vivo falando. Não é? Porque eu acho que o que a universidade pode apresentar, uma maneira de resistir, não é? E aí esse evento é algo que vai exatamente nessa direção, não é? Usando mais e melhor e com diferentes meios as nossas principais armas, que são as palavras. Ok? Então, vou concluir dizendo, ao contrário do Frederico, não vai ter golpe.